tudo bem? Seja bem-vindo ao 26º dia de leitura da Bíblia no mês de abril. Venha crescer no conhecimento de Deus ouvindo suas palavras conosco. 1 Crônicas capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe, e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo a ele, o Senhor olhou, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falará em nome do Senhor. E virando-se Ornã viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro.
Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe responderá na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas capítulo 22. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas, e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor, portanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel, para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e próspera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos, que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata, e do cobre, e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. 1 Crônicas capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho, e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel.
e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000, para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecamião o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Essias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor, aos sábados, nas luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Esse foi nosso texto reservado para hoje. Venha também assistir nosso devocional, onde passamos um tempo maior com esses capítulos para compreendê-los e aplicá-los. Esperamos você lá!